A graça e a paz, irmãos. Em Marcos capítulo 10, versículo 48, encontramos uma das frases mais famosas de Jesus, na qual ele pergunta para aquele cego chamado Bartimeu: "Que queres que eu te faça?" Eu fico pensando, quantos de nós não gostaríamos que Jesus olhasse em nossos olhos como olhou para aquele homem cego e fizesse essa pergunta: "Que queres que eu te faça?" Nossa, eu penso em tantas coisas que eu gostaria de falar e pedir para Jesus, mas eu quero te dizer que antes dessa pergunta, algo foi necessário ser feito. Sabe, quando nós vemos os milagres de Jesus, quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos uma grande verdade, uma grande realidade. Pessoas que experimentaram do poder de Jesus, pessoas que viveram coisas sobrenaturais, pessoas que desfrutaram de grandes milagres, foram pessoas que não se acomodaram com a situação que viviam, que estavam cansados, que estavam indignados e que pensaram no seu íntimo: eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso me entregar, eu não posso aceitar essa condição. Esta foi uma grande verdade na vida desse cego e na vida de muitas outras pessoas que receberam milagre, pessoas que estavam cansadas, pessoas que não aceitavam mais viver na condição que estavam vivendo. E hoje nós vemos pessoas cheias de dificuldades, com mais variados tipos de problemas, coisas graves, mas que estão acomodadas, que não se erguem, que não se levantam, que aceitam a condição ruim e se acostumam a viver nelas. E a verdade é que nunca sairão delas, a menos que decidam fazer algo, a menos que decidam fazer algo para Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando passava por Jericó, de repente ele ouve um clamor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu penso, quem será que estava clamando? Era o cego, o mendigo, aquele lá que estava na situação de miséria, sem família, abandonado, esquecido, rejeitado, mas que não estava conformado com a maneira que vivia. Quando ele percebe então que Jesus está passando, mesmo não enxergando, mas usando os seus outros sentidos, então ele percebe uma oportunidade, pois só Jesus era capaz de reverter a sua situação. Se você não entendeu isso ainda, eu quero te dizer, só Jesus pode mudar o quadro da tua história, o quadro da tua vida. Só Ele pode mudar o teu destino, só Ele pode mudar o teu futuro, só Ele é capaz de escrever uma nova história. Você pode continuar mendigando, reclamando, chorando, murmurando, mas nada disso vai mudar a tua vida. Mas se você decidir buscar Jesus e olhar para Ele, então algo poderá ser mudado na tua vida. Certamente, eu acho que aquele cego tinha ouvido falar de Jesus, das suas maravilhas, do que ele já tinha operado na nação, porque ele não hesitou em clamar. E o grito dele era convicto, era fervoroso, ele tinha pleno conhecimento de que era o Messias e ele acreditava do fundo do coração que aquela era uma grande oportunidade de mudança, se não podemos dizer a única e a maior oportunidade da vida dele. E ele não vacilou em investir, em sensibilizar Jesus, em chamar a atenção dele, em gritar. Ele pouco se importava com o que as pessoas estavam pensando a respeito dele, mas ele precisava fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica esperando que os outros façam as coisas por nós. A gente espera que outro ore por nós, a gente espera que outro leia a Bíblia por nós, a gente espera que outro clame por um milagre a Deus por nós.
Quem foi o interessado é que deveria fazer alguma coisa. Eu quero te dizer, Jesus está disposto e pronto a operar na tua vida, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa chamar a atenção de Jesus. Você precisa se dispor, porque se ele aceitasse ficar naquela condição de cego, de mendigo, ele podia ter pedido para alguém da multidão: clame a Jesus por mim, peça para ele vir até aqui onde eu estou cego, eu não posso chegar perto dele, é uma multidão, é muito difícil. Não, ele não ficou esperando ninguém fazer nada por ele. Ele gritou, ele clamou, ele chamou a atenção de Jesus. E nós vemos na Bíblia que a resposta de Jesus é voltar-se para ele. A Bíblia diz que Jesus se vira para ele. Jesus se volta para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? A Bíblia fala assim que Jesus manda chamar aquele cego. O grito dele realmente atraiu a presença de Deus. E ele sabia que a presença de Deus traz tudo que você precisa. A presença de Deus traz a cura, traz a restauração dos sonhos, traz a nova vida, traz um novo ânimo. A presença de Jesus vindo até ele significava muitas coisas, não só a cura física, não só a cura da sua saúde, dos seus olhos, mas significava cura em todos os aspectos, cura da sua dignidade, cura da sua alma, dos seus traumas, um novo destino agora, uma nova dignidade, novos sonhos que ele tinha perdido. Agora tudo poderia se começar novamente. Ele podia ter agora uma nova vida através de Jesus Cristo, receber a alegria de volta e se erguer e nunca mais viver naquela vida. É isso que Deus pode fazer por você se você se voltar para Ele. Mas enquanto você ficar caído no chão, mendigando, reclamando, chorando, esperando que os outros façam por você, acorde, chame a atenção, faça alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. É Ele que você precisa chamar. E a Bíblia fala assim que um pouco antes de Jesus encontrar Bartimeu, ele tinha encontrado aquele jovem rico, que ele conversa com ele e ele não está disposto a abrir mão das suas propriedades para seguir Jesus. Mas logo em seguida vem esse cego que era tão pobre, mendigo, que a única coisa que ele tinha era uma capa que protegia ele do sol, da chuva, que escondia o seu rosto de vergonha, de medo, de desprezo, uma capa velha suja, que ele às vezes estendia no chão para que o pessoal jogasse suas ofertas, suas moedas, sabe? Mas aquela capa representava a sua pobreza, mas também representava tudo o que ele tinha. E aquilo ali representava a miséria. Ele abre mão daquilo, joga para trás e agora decide se levantar. Quando Jesus chama ele nem leva a capa, ele lança para trás de si e ele dá um salto e vai na direção de Jesus. Você consegue imaginar? Ele era cego, ele não sabia onde Jesus estava, mas ele deu um salto. Ele grita e depois em seguida nós vemos ele dar um salto. Olha, coisa sobrenatural, que coisa poderosa, sabe? E ele vai em direção de Jesus e Jesus pergunta para ele a pergunta que muda a vida dele: que queres que eu te faça? Deus opera na vida daquele Bartimeu e o toque de Jesus sobre ele muda completamente a sua vida, muda completamente a sua história, muda completamente assim o seu destino. Deus tem esse toque para você. Deus tem esse toque. Em vez de você ficar cedendo aos problemas, se acostumando à amargura, há muitos cristãos que parece que não conhecem Jesus, que parece que não sabem do poder dele, ficam amedrontados, com os pensamentos dominados de coisas ruins, de vez de se levantar, ficam caídos e entregue às suas misérias, entregue às suas capas velhas, suas capas sujas, capas de engano, capas de pecado, sabe? A Bíblia fala assim que aquela capa representava toda a sujeira na vida dele. Ele não queria mais aquilo, mas era só aquilo que ele tinha. Mas ele decidiu que agora ia ser diferente. Depois que ele largou a capa antes de encontrar com Jesus, mas é verdade que ele teve muitos impedimentos para se aproximar de Jesus.
Não significa que para buscar a Deus nós não encontraremos dificuldades e impedimentos, mas isso não pode nos parar, isso não pode nos paralisar. O que nós precisamos é ver. A Bíblia fala que no versículo 51, Jesus diz: "O que você quer que eu lhe faça?", perguntou Jesus. E o cego respondeu: "Mestre, eu quero ver". No 52, Jesus responde: "Vá", disse Jesus, "a tua fé te curou". Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A Bíblia fala assim que a atitude dele foi uma atitude de fé. A Bíblia fala que foi a fé dele que o curou, a decisão dele de gritar, a decisão dele de dar um salto, a decisão dele de deixar a capa para trás, foram todos símbolos da fé que ele verdadeiramente acreditava que seria diferente. E Jesus responde que a tua fé te curou. Imediatamente ele foi tocado com o poder sobrenatural de Deus e nunca mais foi o mesmo. Eu quero desafiar você hoje: faça alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Ao contrário, quer te dizer, Jesus já olha para você. A atenção dele na verdade já está voltada para você. O que precisa é de uma atitude de fé. O que precisa é daquele grito de fé. O que precisa é daquela decisão de fé, decisão de crer na sua palavra. O que precisa é comportamento de fé. Não adianta a gente dizer que crê em Deus e as nossas atitudes não correspondem com aquilo que nós declaramos, com aquilo que nós estamos dizendo. Se você crê que Jesus é capaz de resolver a sua vida, então passe a ter atitudes que demonstrem que a sua fé. A Bíblia fala que a fé sem obras, sem atitudes, ela é morta. É necessário demonstrar a nossa atitude de fé. Todas essas pessoas que foram tremendamente abençoadas, como este cego, como a mulher do fluxo de sangue, todos eles mostraram atitudes de fé. Como aquele que subiu na árvore, como Zaqueu que subiu na árvore, todos eles demonstraram atitudes de fé. E eu desafio você nesses dias a ter e a demonstrar para Jesus atitudes de fé. Se levante para orar, ore de madrugada, ore de dia, leia a Bíblia, sabe? Demonstre para Deus o quanto você o ama e crê. Declare a palavra todos os dias. Quando você sair para trabalhar, ore e declare a palavra de Deus, sabe? Em todo tempo, revista a sua vida e envolva com esse ambiente de fé. Jesus pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Amém?